O método que você me ensinou, ele também foi muito positivo, né? Eu estou implantando isso lá e seguindo de uma forma muito leve também, muito gostosa. Isso a gente já começa a ver os resultados, a gente começa a ver ali a gratidão das pessoas que fazem parte do nosso time. Formar líderes competentes, líderes que se destacam e que estejam acima da média, que hoje é o que o mercado precisa, para que tudo flua de uma forma positiva, porque está muito escasso esse perfil de liderança no mercado. Considero que eu consegui montar uma equipe, sim, de alta performance. Isso foi muito positivo, né, de vê-los voando, de vê-los se desenvolvendo, de vê-los crescendo, deixando de ser uma equipe que vinha com problemas e passaram a trazer as soluções. É isso aí. Quantas promoções você teve na sua carreira, Camila? Nossa, na minha carreira, eu tive mais de 5. Peraí. Aí, office, monitor de qualidade, supervisão, para team leader, monitora, treinamento, supervisão, coordenação, foram 5. Então, você me mostrou como fazer isso, né, na posição que eu estava, como fazer, por que fazer e para que fazer. E tudo de uma forma diferente. Então, você trouxe ali a bagagem de uma pessoa que tem um histórico sensacional ali de profissionalismo, adaptando e mostrando para a gente a reestruturação, né? O que você implantou do método, cara, ele é sensacional. Eu sonhava em ser um team leader diferenciado, eu sonhava em ser aí desenvolvedor de outras pessoas, mas eu não sabia como. Faltava aí, sabe, aquela qualificação. E a NICE veio para trazer essa qualificação através desse método incrível. Para aqueles que não conhecem, é um método de gestão a qual você tem como prioridade classificar e reclassificar ali o problema que você está passando, trazendo metodologias didáticas. Então, quando você entende o método, você desenvolve dentro do seu operacional novas formas de gestão, porque você entende que você pode destrinchar o seu problema propondo novas soluções. E a ideia é que isso facilite a sua vida, porque afinal de contas, dentro do operacional, é um ambiente muito corrido, é um ambiente que é ali muito dinâmico, que sempre temos que trazer resultados diferentes. E a NICE me auxiliou a encontrar esse método como princípio aí para a resolução de problemas. Quando você entende o método, a proposta do método, você vai desenvolvendo aí mecanismos não só de comunicação, como mecanismos assertivos em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional, a desenvolver aí técnicas para você aprender e requalificar ali o seu trabalho, gerando ali qualidade e desenvolvimento. E fui acrescentando conhecimentos aí. E eu fui exemplo, a qual eu me candidatei aí posteriormente, saí de operador e fui me tornar um team leader. E através desse método tão incrível, tão maravilhoso, eu pude conhecer melhor a mim mesmo, eu pude entender e destrinchar os meus problemas do dia a dia ali, do operacional, trazendo novas soluções com base em outras perspectivas. E acabei me envolvendo, por exemplo, dentro da área comercial. E hoje, mesmo não estando mais dentro da empresa a qual nós nos conhecemos, eu fico feliz de poder ter passado e tido a experiência com você. Mesmo que por um breve período de tempo, você me ensinou muita coisa. Então, eu peço que você continue aí influenciando outras pessoas. Não só sendo uma transformadora de conhecimento, mas propagando isso cada vez mais e transformando cada vez mais vidas, como transformou a minha. Muito obrigado pela oportunidade, por investir na pessoa e por trazer esse método que é tão incrível e tão transformador. O seu método funcionou para mim e eu tenho certeza que funcionará para outras pessoas também. Então, NICE, muito obrigado por me auxiliar e auxiliar tantos outros no desenvolvimento profissional e pessoal também. Porque, afinal de contas, quando você investe na pessoa, você também investe no profissional. Entender que cada pessoa é diferente da outra. Eu acho que, para mim, o maior segredo, assim, de liderança é isso, né? Quando a gente entende que é uma missão, cara, assim, você não consegue mais viver sem, né? Quando você saiu da supervisão, Lê, qual foi, então, o seu caminho aí de trajetória profissional? Qual foi essa jornada, né, para chegar hoje no patamar gerencial? Conta um pouquinho até chegar aqui. Eu saí de team leader, virei o que a gente chama de team leader sênior, que no mercado é o coordenador, né? E aí veio o segundo desafio, porque eu estava acostumada já a trabalhar geralmente com os agentes, tem um mindset ali já diferenciado e, de repente, eu estou fazendo gestão de supervisores. Aí vem o perigo, né? Liderando líder, né, Lê? Líder, exatamente. É totalmente diferente, né, a forma de você, enfim, trabalhar, mas eu acho que foi mais leve
pelo fato de eu já ter passado exatamente o que eles passam. Então, eu já sabia mais ou menos, né, o trajeto ali, o que a gente precisava fazer, como era a rotina deles. Então, por eu já ter passado por isso, facilitou muito. Então, na hora da gente criar agendas, na hora, enfim, da gente criar alguns processos, isso me trouxe uma segurança um pouco maior. E Lê, já emendando, como é que você me conheceu, né? Como é que foi esse cruzamento aí na nossa jornada? Conta um pouquinho sobre esse momento. Conheci aí você na atual empresa onde eu estou. Quando eu te conheci, a primeira coisa que você perguntou, falou, Lê, o que eu posso te ajudar, né? E eu já falei, cara, a gente precisa de ajuda, principalmente nessas questões de clima, né? Que era algo que a gente tinha, enfim, um gap muito grande, né, dentro da nossa operação. A gente vinha trabalhando, mas aquilo que você falou, ainda tinha aquela síndrome de Gabriela, sempre foi assim, né? E aí, realmente, o que a gente precisava muito era de uma pessoa com esse olhar, né? Um olhar mais, não digo nem humanizado, mas esse olhar mais para as pessoas, com muita visão voltada para o clima mesmo operacional, que, enfim, a gente estava precisando. E aí você chegou muito disposta, já conversou com todo mundo, tentou entender mais ou menos como que era a nossa operação, como que a gente funcionava. E aí, a partir daí, você também nos apresentou o seu método, acabou sendo implementado aí também na nossa operação. Então, foi algo que também nos trouxe muito retorno, que a gente vem colhendo até hoje, aí dentro da nossa operação. E, enfim, mudou muita coisa, né, Nice? Eu acho que a gente tinha algo que a gente hoje, tipo, já tem muito melhor, anos-luz, assim, à frente. Eu acho que essa questão, principalmente daí, de você trazer esse mindset também para os TLs e para o TL Sênior, por exemplo, dentro de gestão de tempo, que a gente sabe que isso acaba influenciando também no nosso clima operacional, porque muitas vezes o próprio supervisor ali não tem um tempo de estar com a equipe. Então, você também trouxe muito isso dentro do seu método, de como a gente pode agrupar muitas coisas, de como a gente pode fazer para desenvolver isso, como a gente pode melhorar nossas agendas. Então, acho que foram coisas que você plantou lá e que a gente ainda vem colhendo, né? Então, a gente conseguiu minimizar aí as nossas agendas, agrupar, de fato, algumas reuniões que a gente, às vezes, tinha muito dispersas, assim, dentro da agenda, mas que era para a única finalidade. Então, hoje a gente consegue ver que a gente está com uma operação muito mais estruturada nesse sentido. Acho que até os agentes também, né, perceberam. Então, você tinha todo o cuidado também na questão de preocupação. Então, a gente está com ABS alto, então a gente também conseguiu ter uma redução dentro de ABS, né? A gente já chegou a ter 13% de ABS, acho que quando você saiu a gente já estava entregando 7%, tipo, estava bem, bem, bem menor mesmo. Essa questão da proximidade também com os agentes, essa questão da mudança de mindset com os TLs também, né? Essa questão de clima, principalmente, acho que fez total diferença. Qualidade, lembra da qualidade? Isso que eu ia falar para você, porque agora nós estamos entregando 95%. Caraca, que sensacional! 95%, então a gente saiu de uma qualidade aí de a gente entregava 82%, e a gente hoje já está entregando 95%, então também acredito que seja muito dessas questões do que você também já vinha fazendo, né, e trazendo, porque a gente sabe que a gente plantou ali, e que, de fato, agora é algo que a gente vem colhendo, né, e não plantando. Então, acho que a HSAT também, né, que é o nosso indicador, a gente também conseguiu aí melhorar com a sua trajetória, né, então a gente todos os meses aí, acho que durante, não sei, você ficou 5, 6 meses com a gente, né, a gente todos os meses a gente evoluiu no resultado, a gente não teve nenhum mês com queda, então acho que esses 3 indicadores, eu acho que foram os mais, assim, expressivos, sabe? Eu acho que mudança de clima, isso é fato, então acho que a gente também colhe muito isso, né, até hoje, mas acredito que o ABS, o HSAT e a qualidade foram os 3 indicadores que a gente ganhou bem expressivamente em resultado. Da mesma forma que eu sei ser profissional como líder,
eu também sei ser profissional de encarar os desafios da vida, de encarar, tipo, uma recolocação. Não é qualquer projeto que vai ter o meu nome, não é qualquer coisa, não é qualquer salário. E você que me deu um start nisso, de que tá empregado, olho no LinkedIn, olho sempre atualizado. E eu atualizei o meu LinkedIn a partir do momento que você me passou isso. Até então eu falei, cara, se eu tô empregado, deixa meu LinkedIn lá. Então, eu tive vários insights de que a preparação não começa quando você tá desempregado. Então, mesmo eu empregado, eu sempre continuei a minha faculdade, fiz o meu segundo idioma, porque eu sabia que amanhã ou depois eu poderia me recolocar. Quanto mais preparado, mais oportunidades, mais gamas que você pode escolher, né? Então, eu venho pro mercado, mas o mercado tá escasso. Depende. Se você é um profissional que se valorizou, que você tem case de sucesso, você tem habilidades, cara, tem muita proposta. Me diz, Marcos, como você me conheceu? Qual foi o momento da sua carreira, da operação que você estava? Faz um resumo aí de qual foi o momento que eu te conheci, que você me conheceu e o que aquilo representou, né? Assim, queria entender um pouquinho. Legal, nice. Muito interessante. Então, estávamos cruzando nosso caminho em 2020. Eu já havia estado um tempo já como supervisor na operação de saque, uma operação, um produto muito complexo, onde naquele momento em que você ingressou na empresa, a gente estava passando por um momento muito difícil, tanto de parte de desconfiança, parte do cliente, parte das métricas que não eram entregues, outros problemas internos também que estavam bem naquela transição. E, cara, se pode colocar uma metáfora incêndio, né? Nesse momento em que você chegou, cara, para apagar incêndio. Então, naquele momento eu estava atuando já como supervisor há um ano, já conhecia bem de casa, eu comecei no atendimento, aí depois recebi a oportunidade como supervisor, né, na mesma multinacional, e ali a gente se conheceu. E, cara, eu fui muito cético logo de cara, porque o cenário era muito complexo, assim, muito... as coisas nunca mudavam, sabe? Eu já estava ali há mais de um ano e, assim... eu era um dos líderes mais experientes até então. No quesito de entrega de resultados, era uma coisa complexa. No quesito de desconfiança por parte do cliente. Então, não entregava o resultado, era uma cobrança em cima por parte da gente, do cliente. E era aquele cenário que a gente vivia. Era um cenário, sabe? Absenteísmo estava controlado. Absenteísmo, não, nada. Não tinha nada no lugar. Era algo, assim, muito doido, assim, muito doido. Então... cara, era esse ambiente. Eu falava assim, aí a Nice chegou. A primeira coisa que eu, de fato, te respeitei. Que eu falei assim, não, realmente ela merece uma chance porque ela tem 15 anos de história de mercado e ela foi bem sucedida onde ela passou. Beleza, até então a gente tem que respeitar a história. Só que aí eu pensei, falei assim, cara, só que se a Nice não souber realmente colocar controle aqui, cara, as coisas não vão mudar. E eu deixei isso muito claro, assim, na minha mente. Falei, vamos ver, né? Tipo assim, eu tava com aquela confiança, fiquei entusiasmado com a sua chegada, mas eu falei assim, cara, não sei aqui ela vai ver que o negócio é diferente, né? As coisas são diferentes por aqui. E, mesmo porque já tinham passado outros gestores tentando, né, colocar algumas metodologias e tal. Algumas coisas, assim, gestores, assim, que você conhece de nome, pessoas que são muito bem sucedidas no que fazem, mesmo assim, na hora que chegou lá, viu que algo era bem maior do que realmente parecia ser. E aí você chegou, aí você começou a implementar, e aí passou eu lembro que você colocou uma agenda justamente para explicar sobre o método que você ia fazer. E aí eu comecei, tipo assim, na primeira fiquei ali e tal, mas na segunda eu comecei a ver que você queria fazer. Falei, cara, eu vou fazer, porque eu sou um líder que eu compro a ideia. Eu posso, assim, não estar 100% com você, mas eu não vou, mano, eu não vou tentar não. Eu falei, não, vou embarcar na dela porque é o meu trabalho. O meu trabalho é embarcar na ideia do meu gestor. Se eu não acredito no meu gestor direto, cara, o meu trabalho não vai fluir. Então eu falei assim, eu vou mergulhar de cabeça e ponto. E aí no segundo dia de treinamento eu já estava muito focado. Você vai até lembrar que eu comecei a escrever as atas, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer acontecer. Eu comprei até o seu e-book na época que você tinha disponibilizado, eu fui já logo comprei, eu já dei uma olhada em tudo, eu comecei a estudar, eu me inteirei mesmo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer acontecer. E aí a gente teve outras pessoas também. O que me ajudou também é ter outros companheiros de equipe também comprando a sua ideia. Quando eu vi que já tinha uma galera que assim, a galera tá entrando, assim, sabe? Sempre tinha a galera mais resistente, mas eu me agarrei na galera que comprou a ideia com você. Falei, é esse time que eu quero participar. E aí você começou a incrementar sua filosofia, você começou a dar muitas aulas, e assim, cada coisa que a gente tinha, era muita coisa pra anotar, porque você tinha muita bagagem, muito ensinamento, sabe? Tipo assim, eu defino, Nice, a sua entrada na empresa como uma ruptura para mim. Foi uma ruptura, porque até então eu tinha uma crença de como era uma liderança, como era um estilo de trabalho, e você pegou e falou assim, gente, não é isso, sabe? E, tipo, como assim não é isso? Todo mundo faz isso, e, tipo, cara, não faz sentido, sabe? Então, ali foi algo muito difícil para mim, tipo assim,
jogar o que eu sabia fora. Aí que entra muito ponto, Nice, que a gente até conversou aqui no começo, o ego. Então, né? Assim, é isso. Não basta você ter um mentor que vai te mostrar o caminho. Você também precisa se permitir, muitas vezes, assumir que, como líder, é você que é o responsável, muitas vezes, pelas melecas que acontecem dentro da equipe. Só que a grande maioria, Marcos, tem um ego muito aflorado e não assume. Ou é a equipe, ou é o chefe que não dá atenção, ou é a meta que não dá para bater. Então, sempre tem um culpado. Então, enquanto esses profissionais, a grande maioria, infelizmente, ainda é assim. Mas eu vou reverter esse mindset, eu tenho certeza. Então, enquanto eles não virarem essa chave, eles vão continuar apagando incêndio, trabalhando no automático, fazendo tudo aquilo que a gente, sabe que não dá certo, não funciona mais. Ninguém aguenta mais uma liderança assim. Faz sentido isso para você? Faz total sentido. E quando você vem... Eu tava até batendo um papo com uma coordenadora hoje, né? E eu tava falando para ela que... qual que eram as suas maiores dificuldades, né? Qual que eram os seus pontos ali de maior fraqueza, né? Batendo um papo, conhecendo uma empresa. E eu falei assim... Justamente o fato de trabalhar demais, apagar incêndio. E eu aprendi depois de uma forma, com uma gestora, a minha direta, que eu tava falando de você, óbvio. E eu falei assim, cara, depois eu parei de apagar incêndio. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava 14 horas por dia e eu comecei a trabalhar no meu horário. Eu comecei a tirar meu horário de almoço. E ela começou a olhar pra mim, tipo assim, eu não faço isso, tipo, ainda hoje. Então, é uma realidade na vida dos profissionais, infelizmente. E o que eu puder agregar também pra gente, essa mensagem, ela precisa ir adiante, propagar. Porque aí, eu tava até assistindo uma live esses dias aí, de um cara que ele é referência em produtividade, e ele estava falando justamente que como a empresa acha benéfico aquelas pessoas que trabalham demais, o workaholic, mas na verdade o workaholic ele não ajuda, ele tem os lados negativos, ele atrapalha a equipe, ele vive estressado, ele não consegue agir em alta performance, então ele vive uma bomba relógio o tempo todo, ele cria muita urgência, então tem vários efeitos negativos que é o perfil daquele workaholic, e na verdade a gente tem que ser eficiente. Sem dúvida. Isso é uma coisa também que eu acabei mudando aí ao longo da minha jornada. Perfeito. Você trabalhar mais não quer dizer que você está sendo eficiente. E esse perfil que você acabou de relatar, Marcos, tem 2 pontos para mim que são extremamente agravantes. O primeiro deles é que ele mexe tanto com a mente dele quanto com a mente das pessoas que ele lidera. Todo mundo ali fica muito mexido, trabalha num nível de tensão a todo momento. E o segundo, que para mim é o mais agravante, é que as pessoas se sentem mal quando falam que estão saindo no horário delas. De tanto que assim, olha, eu tô indo embora porque eu tenho um compromisso, só que, peraí, você já trabalhou sua carga horária. E as pessoas se sentem mal quando tem um líder que trabalha 12, 13, 14 horas e acha, erroneamente, que o liderado tem que fazer a mesma coisa, porque é isso que vai mostrar comprometimento. Balela, não é nada disso. O cara tem que ter qualidade de vida associada ao trabalho. A gente precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Não existe mais isso, já foi. Né? Poxa, como assim o que eu fazia não é certo? Porque eu tinha uma crença de que as minhas 14 horas trabalhadas tinha que ser vista como as coisas mais incríveis que a empresa tinha, porque eu vestia a camisa. Aí chega alguém falando que, tipo, não é isso? Como assim, né? Não é isso. Aí eu fiquei assim, cara, a Anaís não sabe o que ela tá falando, pelo amor de Deus, não pode ser possível isso. E aí você foi mostrando. E aí o momento que eu comecei a cair, tipo assim, que virou a chave pra mim, que eu falei que foi a ruptura, foi quando eu, isso aqui me fere, isso aqui fere contra tudo que eu tô fazendo até o momento. Eu era o rei de pagar incêndio, e agora ela tá falando pra mim trabalhar de forma assertiva, trabalhar com base em análise de dados, fazer um agrupamento, fazer tipo, cara, tudo certinho, estruturado. Vou tentar. Quando eu fiz, meu resultado foi assim, ó. Meu resultado que era abaixo da média, a gente sempre batia ali, os líderes que estavam ali, que performavam, todos que falavam que performavam, um ou outro que ficava ali batia o resultado, mas a maioria ficava ali, oscilando pra baixo, entendeu? Então eu era desse time. Então era bem ali, na oscilação. Uma hora batia, outra hora não batia, uma hora batia, outra hora não batia. Era muito assim, montanha-russa o meu resultado. E aí quando você chegou, eu tava numa crescente. Na verdade, quando você chegou, eu já não tava batendo o resultado já há uns meses. Então aí quando chegou, eu implementei, a equipe já fez isso. Aí eu, não acredito. E aí ali eu já tive um start, e aí eu já falei assim, vou começar a implementar mais isso daqui. E aí eu comecei. Eu lembro, Nice, quer ver a primeira coisa que eu implementei que deu certo? Foi quando você falou assim, você implantou o método, e você falou assim, quer ver uma coisa que vocês fazem errado? Você falou assim, pô, que não é certo. Vocês implementam a meta pro liderado de vocês. E aí eu já falei assim, mano, isso aí que ela tá falando é besteira. Pô, eu tenho que colocar o número. Eu sou o líder. Eu sei quanto que ele tem que bater. Não é ele. Entendeu? Porque se ele soubesse, ele batia. Eu já fiquei com esse conflito na minha mente. E aí você chegou assim, gente, vocês estão fazendo. Vocês sabem que pode não ser assim, né? E aí eu falei, meu, isso aqui não faz sentido nenhum, mas eu vou fazer. E aí eu fui lá, com o meu liderado, coloquei essa proposta que você colocou pra mim, de inverter o jogo, de trazer o cara pra responsabilidade, de fazer o cara firmar o compromisso, o cara firmou o compromisso e bateu a meta. Aí o que eu fiz na outra semana? Fiquei assim, ó. Entendeu? Aonde enfio minha cara?
eu já tinha mais de 2 anos de empresa, quase 3 anos de empresa, nunca tinha visto até aquele momento uma visibilidade daquela, alguém falar tanto de um profissional, de uma operação, alguém que era visto como a operação do patinho feio, assim, sabe? A gente teve outra cara, assim. Aqui eu tava lá, então eu tive muito orgulho disso. Eu comecei a participar de processos seletivos para atuar como coordenador. Então, ensinamentos são coisas, assim, que, cara, o líder se comporta de forma diferente, sabe? Você saber se portar, você saber expressar sua opinião, você dizer não para coisas que são erradas, sabe? Até então, você mostrou essa coragem, assim, sabe? Porque, infelizmente, eu, por muitos momentos na minha carreira, e eu acredito que muitos líderes que estão assistindo isso também cometem, a gente é conivente com coisas que a gente não acha certo, com medo de perder o emprego, com medo de, sabe? E assim, você mostrou que não importa, sabe? Vai no que você acredita, vai no que é certo, seja íntegro com seus valores e que tudo vai dar certo. E eu embarquei nessa. Então, essa outra postura de encarar tudo com essa forma diferente, cara, foi o que me transformou, assim, sabe? Porque eu coloquei o método, mas eu também já era uma outra pessoa aqui dentro. Eu já olhei pra minha carreira. A ruptura do mindset, eu acho que foi a coisa mais incrível que eu tive, assim, no contato com você e com o método. E me conta um pouquinho, como é que você me conheceu, Ellen? Como é que a gente se cruzou aí nesse seu início de jornada? Conta um pouquinho dessa parte. É um prazer falar isso, porque eu sou uma pessoa que não divide a vida profissional da pessoal. E é até clichê falar isso, né? Para todo gestor, para todo gerente de produtos que seja, dizer que eu sou movida a desafios. Eu não digo nem o desafio, né? Além da remuneração, é claro. Mas eu sou uma pessoa... Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo, né? E dado o momento ali da minha carreira, talvez pela minha idade, e a rotina, naquele momento eu acreditava que já fiz tudo o que podia, não estou aprendendo nada mais aqui. Ali naquele momento também não tinha uma afinidade com a gestão direta, e aí eu ia embora. Mas antes de ir embora eu tinha que tirar férias. Tirei férias. Nesse período de férias, né, um pouco antes do retorno, a pessoa superior, né, tinha uma gestora direta e tinha uma outra pessoa acima. Me recepcionou e disse, olha, entrou uma nova gerente na operação. Aí eu pensei, não, agora pronto, né, mais uma pessoa, não vou ter afinidade e tudo mais. E essa pessoa era a Helenice, né? E a Nice, ela tem uma coisa que eu admiro, né? Que eu carrego, inclusive, hoje na minha gestão, e cito muito o nome dela, que é a autenticidade. E para Ellen Farias, quem tem autenticidade, para mim, tem tudo. Você pode ser mais generoso, pode ter um ritmo diferente do meu, outra dinâmica de trabalho, mas se tem autenticidade, eu acredito, né? E a Nice, onde que eu conheci ela? Ela entrou na operação, se apresentou, eu também estava retornando de férias, um pouco desconfiada, mas uma coisa que foi diferente na minha carreira ali, até meus 22 anos, né? Ela foi no púlpito falar com esse time de operadores, coordenadores, supervisores, e eu não tinha visto até aquele momento um gestor que fazia, não brincadeira, mas que ele conduzia um assunto sério com leveza e com bom humor. Até aquele momento da minha carreira, eu só tinha conhecido gestão que fazia de uma forma muito dura. Eu que posso, eu que mando. Isso não funciona muito comigo, né? Eu tenho 28 anos, eu sou de uma geração que enxerga como horizontal. Esse estilo de gestão nunca apeteceu meu coração. Apesar de ter noção de hierarquia e obedecer, né, e respeitar e tudo mais, nunca me tocava. E a Nice, ela fez um discurso ali para a operação dizendo que ela estava chegando, e ela era bem-humorada. Aí você fala, pô, ela é besteira, mas foi isso que ela tinha de diferente. Falei, cara, eu vou ficar mais uma semana para ver como que essa mulher trabalha. Será que é desse jeito? Será que ela conduz assim? Como assim ela desenvolve essas pessoas? Como que ela está interessada em 100 operadores de telemarketing, né? Acredite, eu pensei isso daí, né? É um setor que ele entregava os resultados, mas tinha um turnover alto, né? Então, por que ele entregava? Porque no início ali da jornada do operador, né, como ele está muito empolgado com a comissão, com aquela entrada, com a novidade, você força bastante ali, o resultado chega, mas ele não é sustentável, porque você tem um índice de turnover alto e aí você precisa repor. O que a Nice trouxe ali de diferente? Então, por exemplo, uma coisa que ela implantou muito rapidamente e que fez todo sentido ali para aquele público, para aquele momento. Não existia dinâmica de premiação de forma clara. Então, a primeira coisa que ela implantou foi trazer dinâmicas onde não era verbalizado pelo supervisor, mas era feito um meeting ali, era feito uma reunião com eles e com a gestão. E o que os operadores viam de diferente naquilo? Diferente de outras gestões, onde divulgava-se numa sala sobre o resultado, sobre a campanha para o supervisor, e o supervisor divulgava ali na dele com a equipe, a Nice, ela contava com a minha ajuda e com o do meu par na época, para montar uma apresentação, um negócio que respeitava demais o operador, e a gente lançava. O que o operador tinha dali? Ele falava, cara,
essa gestão me respeita. Ela não conta para o supervisor para ele me contar, inclusive o discurso chegar, talvez até desalinhado. Ela parava a operação e todo mundo ali era importante. Então, isso é uma coisa que me impactou bastante na gestão da NICE. E é uma coisa que eu pratico, porque isso gera alta performance no meu time. E a NICE fazia isso em grande escala. E ali o operador se sentia respeitado. Ele falava, porra, tem um negócio diferente aqui nesse estilo de gestão. Então, isso foi uma atitude que é diferente. Eu não enxergava naquele meio, mas naquele método, aquela entrega, aquela performance que nascia a partir de um comportamento diferente vindo da alta gestão. E eu cresci, eu vou te dizer por quê. Essa ótica diferente das coisas, eu absorvi, né? Eu repliquei. Eu treinava as pessoas de forma mais responsiva. Eu entendi que gestão pode sim ser mais alegre, ter autenticidade, né? Ter a sua personalidade ela pode ser imposta, inclusive ela vai ser replicada. E as pessoas criam-se uma coisa nelas, fidelidade. Né? Que é uma coisa que eu tenho muito com a NICE, né? Você passa até aquela gestão por respeito. Então, mesmo que eu discorde, e eu sou uma pessoa que naturalmente discorda, e não é para problematizar, mas é porque eu sou questionadora. Então, por que faz dessa forma? Eu me dava a oportunidade de escutar, entender, respeitava e ainda tinha espaço para contribuir. Com isso, né, me fez uma pessoa um pouquinho mais crítica, um pouco mais esperta para aquele negócio. Esperto porque eu queria ser da minha vida, eu acatei aquilo para minha atividade. Né? Então, meus treinamentos eram nesse estilo. Responsabilidade, uau, vou entregar gente que vai lá, divido com o meu time boas práticas, meu time entrega tudo porque vai vender meu nome, e vendeu, né, e ali dentro daquela mesma instituição, com aqueles 2 anos e meio de trabalho, também com uma necessidade de uma remuneração maior, a gestão acima, né, a gestão executiva, enxergou que eu teria uma outra oportunidade, uma oportunidade de contribuir com uma operação que era um pouco mais madura. Eu fui uma assistente, eu fui uma analista júnior, uma analista pleno, uma analista sênior, uma executiva de contas, uma gerente de conta, cuidando de carteira, e hoje head de Banking as a Service, né, cuidando de um time, fazendo, não de gestão apenas, mas um modelo de trabalho que ele só foi possível porque eu passei por tudo isso, né, então, não digo nem promoções, né, é uma jornada natural de crescimento. É um cargo, a remuneração também, claro que, né, é diferente, mas mais do que isso, o acréscimo de responsabilidade e de oportunidade de aprendizado, esse é imensurável. Uma coisa que a NICE falava, e eu guardo, né, é sobre fica pronto que a oportunidade vem. É aprender com aquilo que eu podia. Então, não ficar emburrada com feedback, com uma orientação, isso não podia acontecer. Eu podia não concordar, mas como eu acreditava na pessoa, acreditava ali na orientação dela, eu via que a mulher deu sucesso, pô, ela subiu, ela tem uma trajetória, tem que respeitar. Então, absorvi aquilo, né, e aí foi essa sensibilidade em absorver, você precisa estar aberto a acreditar no negócio, né. Então, funciona, é uma fórmula, não é, pô, se tivesse uma fórmula, a gente vendia para gestão, né, para todo mundo sair lançando resultado. O negócio é você estar aberto à oportunidade. Entendeu? Aplica, pratica. A orientação do método para que você encaixe com o teu estilo e você entregue essa performance que é necessária. Mas ter essa orientação, essa mentoria é um diferencial, porque eu tenho raiz, né? Se eu esqueço, até hoje, quando eu tenho, né, um conflito de gestão, eu mando uma mensagem para a NICE, falo, NICE, um conselho, de conselheira, um insight ali que eu falo, cara, não olhei com essa ótica e como isso é importante, né? Como isso me traz muita segurança, né? Por toda a vida, eu admiro muito a carreira da NICE, eu aprendi muito, eu tenho muita autenticidade, gente, eu nunca virei aqui falar de alguém que eu não acredito, que se não acredita, eu realmente não dou nem moral, nem confiança com a pessoa, né? Mas eu aprendi com a NICE, eu aprendi não só com o método, mas com o estilo de vida, com como ela olha as coisas, como ela respeita as pessoas. Operador, como eu falei, auditor de qualidade. Fiquei pouco tempo como monitor, aí uma grande parte da minha trajetória foi como supervisor. Como líder, eu não era só o supervisor que tinha que contar a produtividade da minha equipe e justificar a não entrega, mas, sobretudo, criar pessoas melhores até para a sociedade, porque quando as pessoas genuinamente elas te admiram, querem fazer parte do seu quadro, querem trabalhar com você, se inspiram no que você traz todos os dias de contribuição para elas, e parece que começa a ter uma coisa meio que automática, que elas também se sentem obrigadas a contribuir em algo. Essa reciprocidade, que no método que você ensina para nós, ele fala sobre a retroalimentação. Então, esse contato, essa volta, esse vai e volta, é muito legal. Existe um caminho que foi testado
e que existem cases nele. Então, quando a gente faz dessa forma, por mais que dê mais trabalho, o quanto é trabalhar até a exaustão? Porque tem muita gente que não bate a meta, que fica o dia inteiro correndo de um lado para o outro. Eu já estive nessa situação, fazendo 1001 coisas e no final sente que não fez nada, mas está exausto, principalmente mentalmente. A gente tinha um cenário de 2 anos de não entrega, eu estava lá há um tempo desse período, muito complicado, cliente muito insatisfeito, as pessoas num cenário também de desmotivação, e eu era supervisor, eu pensava, eu tinha sim essa vontade de ser coordenador, mas eu ainda não sabia o como, e saímos desse processo de evolução para efetivamente a entrega e depois a superação. E isso num período que foi bem curto até, eu me recordo assim, com bastante, nossa, é muito impressionante, porque foi por volta de 30 dias e a gente conseguiu entregar 110%. Então, cara, o método assim foi muito legal, de modo geral, são 7 passos, que como a gente contou aqui, em 30 dias a gente conseguiu colocar a operação no eixo e depois fez a superação de meta. E depois desse case, que o negócio não parava de ser comentado na empresa, nossa, que orgulho, cara, de patinho feio ali, a gente se tornou os caras assim, mesmo espírito campeão. E aí foi um momento que teve uma oportunidade interna na companhia de fazer um processo seletivo. Foi muito lindo, eu tenho um vídeo no meu LinkedIn, na minha timeline lá, com muito carinho guardado, que é o da promoção. Foi muito emocionante. Foi um dos dias assim, mais importantes mesmo da minha vida. Para você sair de um antigo hábito e começar um hábito novo, sempre complicado. Se você organizar em um primeiro momento do zero, foi algo bem complicado. Então, consequentemente, conforme eu fui organizando, já entrei no passo 2 da análise. Aí a coisa engrenou, porque eu já fui analisando, eu fiquei uma semana, 10 dias, porque eu tinha que cuidar da equipe, né, e organizar isso. Então, foi um passo, assim, que foi bem longo. Eu sabia que depois ia deslanchar, porque a partir do momento que eu padronizei, acabou, só ir retroalimentando, mas esse começo foi mais complicadinho. Por exemplo, eu tinha um indicador de transferência, derivação. Quando eu peguei todo o grupo que tinha dificuldade e expliquei o que era derivação, qual era a porcentagem, a meta, como funcionava, fez sentido na cabeça dele. Então, meu feedback, ele foi um coaching estruturado só naquele indicador. Perfeito. Que fez todo sentido. Então, o feedback, ele ficou com muito mais qualidade. Desde quando eu apliquei o método, eu não tenho falta. O que aconteceu? Eu estruturando, apliquei feedback com muito mais qualidade. Certo. E o representante ficou assim, nossa, ela tá me orientando, ela tá me ajudando. Automaticamente, eu desafoguei de ficar resolvendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu também dei mais atenção aos analistas. E, consequentemente, fiquei mais próxima deles. Então, foi todo um processo de transformação. Como eu fui chamando em grupos e fui aplicando o coaching, então todos os indicadores foram se alinhando. E se tiver algum desvio, é retroalimentar, né? Eu, por exemplo, paguei pra ver. Eu falei assim, não, eu vou testar e quero ver. Se der errado, vou falar pra nós que não deu. E se deu certo, ganhei. Essa mentalidade de sempre foi assim, ele não funciona mais. Nós tivemos aí uma situação mundial que provou que o sempre foi assim não ia funcionar. Porque se eu pensasse que sempre foi assim, eu teria ignorado o seu método. Eu teria falado, nunca foi assim, não vou fazer. Meu nome é Gilberto, tenho 31 anos e estou há 7 anos em cargo de liderança operacional, né, como supervisor UTL. Já atuei com diversos segmentos, né, já atuei com cobrança, já atuei com saque, já atuei com suporte técnico. Conheci a Nice numa entrevista que eu tive aqui para entrar na empresa onde eu trabalho hoje. Desde meu primeiro contato com a operação, já deu para ver como ela é atuante, né, como domina todos os seus processos e como ajuda também todo mundo a conseguir sucesso, né. Entrei aqui também com uma missão de ajudar a tirar a operação de um cenário bem desafiador, né. Tinha uma equipe com bastante oportunidade, está em todos os indicadores, né, excelência operacional transitando, né, em 60%, 65%, que é a qualidade, né, pesquisa de satisfação do cliente, né, o NPS também oscilava, puxando o histórico do pessoal, mês batia, mês não batia, às vezes um representante batia, meta um mês, o outro não, então oscilava bastante. Absenteísmo também muito alto, né, eu assumi
equipe com média de 16, 15, 13% de ABS no mês. Após implementar o método, minha equipe hoje ela transita, né, qualidade, né, a excelência operacional entre 92%, 93%. Isso é uma zona de bônus, tá? O cliente paga um bônus se a equipe fecha com 92 ou mais. Após esses ajustes, todos os meses também consegui sustentar. E o absenteísmo, após a galera entender o seu papel na equipe, firmar os compromissos e eu corrigir rotas, o ABS do meu time começou a transitar entre 2% e 4%. Foi aquela questão de expor ao representante o quanto de fato eles representam no resultado como um todo. Eu aprendi bastante também a entender a pessoa como pessoa, né, por mais que ela que traga o resultado. Quais transformações esse método trouxe para a minha vida? Óbvio que além de agregar o conhecimento técnico também, de processos, de como atuar com cada representante, uma coisa que para mim foi uma virada de chave que de fato trouxe muito resultado em curto prazo, foi após dividir em quartis, né, atuar em grupos, atuar em oportunidades bem específicas, entender a necessidade individual ali do cara e atuar conforme a gente vai identificando, né, as oportunidades. Então, tratar o ser humano como ser humano, uma frase que a Nice fala bastante, que eu estou levando e vou levar para a vida, é ser rígido no processo, mas ser gentil com as pessoas. Então, seguindo esse modelo aí, consegui buscar engajamento para entregar os resultados, corrigir todas as rotas que tinham de oportunidade. E hoje, o cliente nos vem como referência. Minha equipe ela é conhecida por entregar sempre todos os resultados, por conseguir equilibrar bastante os pratos. Normalmente a gente, de forma errônea, né, associa que líderes não têm vida, que não almoçam, e isso não é verdade, né? A gente atuando da maneira correta, direcionada, o trabalho da Nice com esse conhecimento, com o modelo de atuação, hoje eu me vejo até mais preparado para galgar uma cadeira de gerência, que é o objetivo que eu tenho aqui na empresa que eu estou hoje, né? De conseguir ficar como gerente. E eu creio que seguindo esse método e tendo hoje a Nice como uma tutora, eu estou no caminho para conseguir alcançar esse sonho. O maior crescimento que eu tive foi pessoal, porque hoje eu tenho uma confiança naquilo que eu vou fazer e eu consigo transmitir isso com clareza, consegui evoluir, desenvolver os meus pontos, porque ela me apontou sim os meus pontos de melhoria, meus resultados melhoraram, eu participei de processos seletivos, eu fui aprovada, eu cresci de cargo. Sou muito grato à Nice, a esse processo que ela tem procurado aplicar e repassar a todos, né? Então vale a pena. Tanto isso surte efeito. Desenvolvemos pessoas dentro das nossas equipes. Essas pessoas também foram promovidas, né, galgaram cargos de liderança e a empresa, né, olhando também para o meu trabalho, para a equipe, decidiu então me promover do cargo de coordenador para gerente de operações. É um prazer enorme trabalhar com você, né? Eu acho que você vai lembrar bem a conhecer no momento em que tudo estava pegando fogo, tudo era urgente, tudo era necessário, tudo era rápido. E quando você chegou, poucos dias depois de operação, né, você trouxe uma ideia bem bacana, que foi de deixar a gente dividido, nós em 3 gerentes que somos hoje na nossa operação, né, na nossa linha de negócio, dividir aquela coisa de estratégico, tático e operacional, né? Num primeiro momento, para mim, foi algo diferente, inusitado, algo que eu não tinha experimentado, mas que... Lembra que você colocou assim, o que vocês gostariam de fazer? Primeiro você jogou pra gente escolher. E aí, de cara, eu falei, eu quero operacional. Por quê? Porque eu estava no operacional. Eu sempre estive no operacional, né? E depois você trouxe os detalhes de cada posição. E aí eu vi que naquele momento, de fato, eu me encaixava mais no estratégico, né? Pelo conhecimento, pela vivência da operação, pela facilidade com os números, com os relatórios, né, o relacionamento com o cliente, e posso afirmar com 100% de certeza que foi muito acertado, foi muito bacana e está sendo, né? E aí novas oportunidades se abrem, né? E o método traz isso, o método traz base para que você consiga analisar a sua equipe, para que você consiga ter os seus ofensores agrupados,
ter um time homogêneo, e daí você conseguir fazer ações com mais estrutura, mais embasadas, com direcionamento, conseguir medir antes e depois. Né? Se você não separa um grupo hoje, que ó, vou tomar esse grupo como foco para análise. Semana que vem você vai olhar, e aí? Mas quem que era meu ofensor? Pera, como que eu vou falar que meu resultado melhorou ou piorou? Sem saber em quem eu atuei. Né? Então, o método, quando você trouxe o método para a gente, já na nossa divisão de estratégico, tático e operacional, fez todo sentido. Né? A gente conseguiu dividir as tarefas, dividir as atividades. A gente vivia numa situação em que a gente trabalhava trocentas mil horas por dia, os supervisores também atolados fazendo banco de horas, e mesmo assim a agenda não cabia dentro do dia, e hoje a gente consegue trabalhar de forma muito mais leve. Depois que se ganhou estrutura, ganhou corpo, né, a gente consegue até disseminar para outras operações, algo que vem dando muito certo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. E para onde eu for, eu vou levar. Você sempre levou a gente a muito entrar profundamente no processo, a imersão no processo. Se eu não souber o processo em si, como que funciona, por exemplo, a divisão de base para uma operação de ativa, como que se faz a divisão de quartil, a divisão de quintil, como que eu faço, por exemplo, um feedback mais estruturado, em que momento parar a equipe no meio do dia para fazer uma reunião de alinhamento. Então, tudo isso, para mim, a formação de líder foi essencial. E foi coisas que você nos retroalimentou todos os dias para que a gente fizesse. E muitas vezes eu me peguei, por exemplo, fazendo uma reunião com a equipe no meio da tarde e agregando ainda mais aquilo que estava acontecendo. E aí eu via que eu estava no caminho certo. E aí tudo isso aconteceu para crescimento. Então, a imersão no processo, para mim, foi, eu acho que o maior aprendizado, mas que hoje eu consigo imergir em processos em que eu não dominava. O líder, ele está tão ligado no automático que ele acha que todos os dias ele vai ter que fazer o mesmo papel e ter a mesma rotina. Porque eu aprendi, de fato, uma coisa que muitos líderes não sabem elaborar, o tão chamado plano de ação. E o plano de ação, ele está literalmente ligado à sua rotina diária. Sim. Então, hoje, se eu não souber elaborar muito bem um plano de ação, qual o resultado que eu tenho hoje, como eu vou elaborar, quem são os envolvidos, se eu preciso de ajuda de alguma área, quanto tempo isso vai levar, e qual o resultado que eu quero chegar, o líder ele vai ficar o dia patinando. Ele vai cumprir lá a rotina que ele tem que cumprir. Acabou o dia, o resultado foi isso que eu consegui entregar. Tenta implementar. Ele tentando implementar uma semana com 2, 3 colaboradores aquele método, aquilo que ele aprendeu, a rotina dele vai começar a ficar mais tranquila. Porque aí ele vai expandir para 100% do time e aí ele vai conseguir fazer o trabalho dele com muito mais tranquilidade e entregar o resultado que o gerente está aqui na nossa jugular cobrando. Muito bom. E Will, assim, acho que essa dica que você deu para quem não tem familiaridade com o método, ela é matadora. Então, assim, sim, cara, se você tem lá 10 ou 50 pessoas dentro da sua equipe, entenda, absorva o método. E aí, vai pilotando. Veja o resultado que isso vai gerar com 3 pessoas, depois você expande para mais 3, e quando você vê, você já está implantando. Inclusive, Nice, uma das operações que eu aprendi, de fato, a implantar, fazer esse método de implantar com 2, 3, testar um tempo, foi na operação que a gente trabalhou junto. Uhum. Lá era uma operação, falando um pouquinho dessa operação que a gente trabalhou, era uma operação quente, e que se a gente não testasse coisas novas, o resultado não vinha. Então, lá foi, sem dúvida, o meu estágio para eu aprender esse tipo de metodologia. E eu só tenho a agradecer, Nice. Ouvi a proposta e falei para ela, vamos para cima, coloca em prática e vamos fazer acontecer. Então, a gente tinha resultados, por exemplo, de NPS, que não eram atingidos há alguns meses, absenteísmo elevado, e a NICE trouxe essa metodologia e, surpreendentemente, realmente funcionou.
e a gente conseguiu em 2, 3 meses bater o resultado de NPS, a meta. Conseguimos reduzir drasticamente o absenteísmo da operação. A confiança das pessoas foi conquistada. Nós conseguimos conquistar a confiança das pessoas, o engajamento dos profissionais, principalmente dos supervisores. Esses profissionais que são os primeiros líderes ali, eles se engajaram de uma maneira tão poderosa, que toda a operação foi transformada em todos os níveis. O ambiente mudou, a comunicação entre as pessoas foi mudada, transformada. Então essa metodologia realmente trouxe para nós grandes resultados, e ainda hoje a operação que estávamos desfruta dos resultados que foram atingidos através dessa metodologia. Eu saí da operação que eu estava e fui para uma outra operação. Já começamos um processo de implantar essa metodologia novamente na operação, e eu tenho certeza que os resultados estão por vir. Obrigado, eu conversei com as pessoas da minha equipe, eles estão amando esse projeto, e eu tenho certeza que você vai ajudar, inclusive, nos meus resultados, então eu sou extremamente grato a você, Nath. E toda habilidade pode ser desenvolvida, e esse é o seu projeto. Desenvolver habilidades nas pessoas, trazer um nível de conhecimento em cima de processos que são fundamentais para um líder. A grande importância do seu trabalho é que você consegue diminuir o tempo para que as pessoas consigam alcançar seus propósitos. Você traz as principais ferramentas, você ensina como as pessoas precisam fazer para obter os melhores resultados, ensinando as pessoas a resolverem os problemas do dia a dia. E com isso, você faz as pessoas olharem de uma forma diferente e consegue centralizar o nosso foco em coisas que são resolutivas. Então, cara, assim, você consegue simplificar o dia das pessoas, e quem tem o dia simplificado consegue produzir muito mais, e produzindo muito mais você vai ser destaque, e é certeza que as empresas vão olhar para você. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.